Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Esse bolo, gente, já deve ter pelo menos uns 4 meses que eu já fiz ele, uns 3, 4 meses. Então vamos lá, é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura. E vamos lá, eu passei uma pré-camada no meu bolo e eu fiz um chantilly bem fraquinho, um verde bem clarinho mesmo. O verde que eu usei foi o verde folha, tá? Eu coloquei cerca de uma gotinha para fazer essa cor. E fiz aí amarelo, gente. Também não coloquei esse amarelo que eu usei, foi o amarelo gema, por isso que vocês estão vendo que ele tá dessa corzinha assim mais fechada. O amarelo damasco, ele é bem vivo, sabe? Aquele amarelão, bem vivo. E esse aí é um pouquinho mesmo da cor de gema de ovo. Quanto mais você vai colocando, mais parecendo com a gema de ovo ele parece, tá? Então aí, gente, eu passei uma camada, né? A parte de baixo o verde e a parte de cima o amarelo. E coloquei umas gotinhas de chantilly branco no meio do meu bolo, tá? E vocês vão ver, conforme eu vou alisando, eu vou colocando um pouquinho de chantilly branco. Enfim, a gente quer fazer como se fosse um degradê. A gente quer fazer uma paisagem. Esse bolo é o tema safari. A gente vai fazer como se fosse uma paisagem aí no nosso bolo, tá? Então, tá vendo aí que eu fiz as nuances de branco? Gente, acaba que o próprio chantilly que está colorido, ele dá absorve um pouquinho e acaba puxando esse branco para mais amarelado, porém fica uma corzinha mais clara, tá? Então, aí agora eu vou deixar o meu bolo mais lisinho possível, conforme eu consiga deixar ele o mais lisinho possível, fazer as minhas quininhas e a gente vai fazer como se fosse um cachepô, né? Que tá se usando tanto esse bolo cachepô, né? Só que eu fiz ele um pouquinho diferente porque esse tema era um tema mais rústico, safari, né? O tema safari. Então, eu fiz ele um pouquinho diferente do que normalmente a gente faz, que a gente sempre passa, né? O chantilly para fazer o cachepô na horizontal. Nesse caso aí, a gente vai fazer como se fosse umas madeirinhas na beirada do nosso bolo, tá? Gente, essa questão da espátula, fala assim, ai, Lorena, eu não consigo usar as espátulas. Gente, você tem que apoiar o seu braço bem coladinho no seu corpo, segurar a sua espátula e deixar firme tanto o braço no seu corpo quanto a mão parada. E girar a bailarina como se não houvesse amanhã, deixando a espátula a 45 graus para fazer o alisamento, tá? Quando o acabamento você tem que fazer uma marcação de espátulas, que é deixar fundo aquela marcação, aí o movimento já é um pouquinho diferente. Recomendo que vocês vão lá naquele bolo da Missão Impossível, que vocês vão entender que vocês têm que colocar a espátula a 90 graus e como que a gente faz esse tipo de acabamento, tá bom? Então, corre lá no bolo dessa Missão Impossível para vocês terem uma noção como que eu fiz. Gente, agora eu peguei um pouquinho de corante líquido verde, é o verde folha mesmo, porém o corante líquido. Coloquei num pirizinho e eu fui sujando aquele pincelzinho de silicone que todo mundo tem em casa. Se caso você não tiver o pincelzinho de silicone, gente, me perguntar se dá pra fazer com palito de dente. Dá, mas vai dar bem trabalho, porque você vai fazer cada pontinha, você vai fazer com o pincelzinho, né? Então, é mais demoradinho. Antes disso, desculpa, eu peguei um pouquinho de corante laranja, porque eu queria fazer o que eu falei pra vocês, as nuances, né? E coloquei um pouquinho de corante branco, então a gente fez um degradê de cores aí com corante líquido. Coloquei com aerógrafo porque eu tenho aerógrafo. Se caso você não tiver, coloque com a sua bombinha, enfim, também dá certo. Gente, agora eu fui pegando um pincelzinho de silicone e fui passando aí na nossa lateral, tá? Apoia na base do bolo, sobe, apoia. É o sentido, tá, gente? Não precisa ficar igualzinho, não. É até interessante que não fique na mesma altura, que não fique o mesmo movimento, uns reto, uns para lateral para direita, outros para lateral para esquerda. Essa é a brincadeira, tá? É como se fosse a gente estivesse desenhando uma paisagem. A gente tá vendo lá no fundo da paisagem, tá? Agora, com o bico serra, eu vou fazer aí, eu peguei o meu corante, eu coloquei o meu chantilly marrom, sujei o meu saco de confeitar de corante marrom e coloquei o meu chantilly marrom, tá? No meu saco de confeitar. Por que eu fiz isso, gente? Para você tá vendo que o chantilly marrom aí tá com umas manchas, uns lugares mais escuros, outros lugares mais claros. Era exatamente isso que eu queria, tá? Deixasse cores diferentes. E no caso aí é a mesma coisa das graminhas, gente. O interessante é não ficar igual.
Eu não quero que fique igual para ficar bem assim, parecendo natural, madeira mesmo, natural, como se fosse um cercadinho. E olha como tá ficando lindo. Eu amei esse acabamento com o bico serra. Tá vendo que ele já deixa uma leve marcação, depois ainda a gente vai trabalhar essas marcações dessa madeirinha, tá, gente? Gente, eu preciso convidar vocês, que tem muita gente que me segue aqui, mas não me segue no Instagram. E lá no Instagram, esse bolo já foi pro Instagram há muito tempo. Então, eu sempre compartilho muita coisa, faço lives pelo Instagram. Então, eu quero convidar todos vocês para ir lá, tá? Delícias da Lorena Gontijo, é por lá que eu faço sorteio. É por lá que eu compartilho o meu dia a dia também, tá? Agora, com o mesmo pincelzinho, gente, aquele de sardinha, né, de silicone, a gente vai dando umas passadinhas para deixar mais natural essa madeirinha aí, para tirar essas marcações tão certinhas do bico serra, tá? Quando eu tava fazendo isso, gente, eu percebi que das madeirinhas tava com tipo um buraquinho, parece que eu não apoiei o bico serra direito na bandeja e ele ficou com um buraquinho. Eu simplesmente coloquei um pouquinho de chantilly ali e passei o pincel para unir uma parte na outra, tá? E olha como tá ficando lindo, já estamos quase terminando o nosso bolo. Gente, limpe muito bem a sua bandeja para entregar para o seu cliente. Deixe tudo arrumadinho para quando o seu cliente chegar. Nesse caso, gente, o cliente trouxe o topper, tá? Então, na hora que ele chegou, eu simplesmente fui posicionando o topper no nosso bolo. Ela já tinha me mandado a foto. Então, eu fui só mesmo posicionando aí o nosso topper no bolo. Eu achei, porque com o tempo, gente, acaba que o chantilly absorve um pouco da tinta. Eu achei que não tinha ficado as nuances que eu queria. Eu fui e coloquei de novo corante líquido laranja e corante líquido branco e fiz novamente uma pintura na parte de cima, porque eu queria mais marcado. Tá vendo que você tá dando pra você ver o laranja, o branco, mas eu queria ela mais marcada. E no caso eu coloquei, essa que eu dei uma eslixada, foi no amarelo damasco, tá? Pra clarear, depois eu coloquei um pouco de laranja e depois eu vim com o branco fazendo as marcações. Ai, Lorena, ficou muito marcado. Vocês vão ver que daqui a pouco não vai estar tão marcado assim. O chantilly absorve bastante, esses corante líquido, mas deixa aquela nuance, aquele negócio bacana, tá? Então, testa aí com a sua bombinha e depois me conta. Eu já fiz com a bombinha e deu certo, tá, gente? Então, é assim que tá ficando o nosso bolo. Agora, eu já vou colocar o topper, né, pra deixar ele... A cliente trouxe o topper pra mim e ele ficou lindo. Eu amei como esse bolo ficou. E, gente, não esquece, corre lá no meu Instagram, vamos compartilhar. Eu compartilho muito sobre o meu dia a dia, eu compartilho muito sobre coisas da confeitaria. Olha aí, gente, a pintura, tá vendo que não ficou tão forte? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa técnica. Um beijo e até o